Boa tarde, bem-vindos ao nosso Ver Mais dessa terça-feira. E hoje, gente, vamos entender sobre os cuidados e benefícios que os chás termogênicos e diuréticos têm no nosso organismo. E o nosso assunto dessa tarde será sobre constipação intestinal, como ocorre o diagnóstico, tratamento e manejo. Boa tarde, bem-vindos ao nosso Ver Mais dessa terça-feira. E hoje, gente, vamos entender sobre os cuidados e benefícios que os chás termogênicos e diuréticos têm no nosso organismo. E o nosso assunto dessa tarde será sobre constipação intestinal, como ocorre o diagnóstico, tratamento e maneiras de prevenir. E olha só, com o retorno das aulas presenciais, muitas crianças passaram a contrair o Covid-19. Vamos esclarecer algumas dúvidas que os pais têm com relação ao vírus e os sintomas nas crianças. Então fique comigo, o nosso Ver Mais está no ar. E a nossa mensagem para essa terça-feira nos diz o seguinte: a vida é assim, é uma junção de pequenos e grandes acasos, escolhas e atitudes pensadas, surpresas e planejamentos. A vida é assim, vai e vem de gente boa, de gente ruim, de alegre, de dor. Então lembre-se, não seja tão resistente às mudanças, ela pode ser muito positivas. Então pense nisso. Hoje, 14 de junho, é o Dia Mundial do Doador de Sangue. O objetivo dessa data é homenagear a todos os doadores de sangue e conscientizar os não doadores sobre a importância desse ato, que é responsável pela salvação de milhares de vidas. A data foi criada por iniciativa da Organização Mundial da Saúde em 2014. Então, se você não é um doador, seja doador. Pense nisso com bastante carinho. E hoje, no nosso quadro Pergunte para a Nutri, vamos entender sobre os chás termogênicos e diuréticos para o nosso organismo. Confira aí. Olá! E a pergunta de hoje do quadro Pergunte para a Nutri é a seguinte: qual a importância dos chás termogênicos e diuréticos para o nosso organismo? Como usá-los, como administrá-los aí na nossa rotina diária? É uma pergunta bem interessante e, antes de mais nada, é preciso nós deixarmos bem claro que chás de plantas têm seu efeito aí e que não pode simplesmente ser visto como algo que pode estar fazendo uso aí indiscriminado. Então, são plantas, então às vezes as pessoas confundem. São plantas naturais, então eu posso estar utilizando a quantidade que eu quero, pelo quanto tempo que eu quero. Eu vou usar porque é termogênico ou porque é diurético, isso vai estar me ajudando. Sim, nós sabemos dos benefícios que os chás, que as plantas podem trazer para o indivíduo, mas nós sabemos também que, dependendo de como empregado isso, pode estar trazendo malefícios, ok? Então, assim, existem algumas plantas, alguns chás que sim, têm um efeito mais diurético, mais termogênico do que os outros. Mas, de maneira geral, todo chá vai ter um efeito diurético. Por quê? Porque ele aumenta a ingestão hídrica do indivíduo. Automaticamente, quando eu aumento a ingestão de líquidos, eu vou estar excretando mais. Mas sim, existem alguns chás que já a planta traz alguns fitoquímicos que vão contribuir aí para a excreção de líquidos, que é o caso, por exemplo, da salsinha, do dente de leão, da cavalinha, do hibisco, do chá verde, do funcho. Então aí eu elenquei alguns chás que têm sim esse efeito diurético. Automaticamente aí o gengibre, o próprio chá verde vão ter aí efeitos também, vão ajudar nessa questão de chás mais termogênicos. Só que assim, esses chás, eles podem ter um efeito também hipotensor, que é isso, baixar pressão arterial. Então tem que, principalmente a questão do hibisco, então precisa cuidar, pessoas que já têm aí uma pressão, percebe que já tem uma pressão arterial mais baixa,
tem que cuidar com alguns tipos de chá, porque pode estar baixando mais ainda. Uma outra questão importante em relação a chá. Então sempre tem que levar a questão como fazer essa preparação. Então, se for todos esses que eu citei, a salsinha, o dente de leão, o chá verde, a cavalinha, o hibisco, todos eles você pode fazer infusão, ou seja, água fervente, vai colocar ali a quantidade da planta, abafar, deixar ali por 5, 6, até no máximo 10 minutos, coar e já está prontinho pro uso, né, para ingestão. O funcho, que é semente, você pode ferver ele. Então, cascas, sementes, pode ser raízes, pode ser feita uma decocção, ou seja, você cozinha aí por 10 minutos. Mas voltando à questão da quantidade, então a pergunta também pedia isso, quanto tomar, como utilizar. Então, lembrando que esses chás, o máximo que você pode consumir, independente de qual seja, seria aí 1 litro, o máximo, né? Geralmente nós falamos em 3 xícaras, então se eu pensar em tomar aí 3 xícaras ao dia, xícaras de 250 ml, eu vou estar ingerindo em torno de 750 ml, tá? Então, que a recomendação sempre assim, ingira no máximo 3 xícaras ao dia. Lembrando que, por exemplo, chás mais estimulantes, como o chá verde, ele deve ser consumido até no máximo às 17 horas, 17h30. Para quê? Para que ele não prejudique aí o seu sono no período noturno. Então, geralmente esses chás estimulantes, chás diuréticos, chás termogênicos, é importante que você faça uso deles durante o dia, tá? Então, no máximo ali até 17h30. Por quê? Porque aí você evita aquele excesso. Por exemplo, às vezes você vai tomar um chá diurético à noite antes de dormir, você vai acabar tendo que acordar no meio da noite para ir ao banheiro. Isso pode ser prejudicial para o seu sono, tá? Então, no período noturno, deixar aqueles chás mais calmantes e também pequenas quantidades. Tá, então eu falei da questão de 3 xícaras, ok. Outro fator bem importante chás, às vezes as pessoas falam, não, mas é chá, é da planta, é natural, então eu posso tomar para sempre? Também não, tá? Então, o máximo aí de tempo que você pode estar ingerindo um chá com um objetivo específico é por 90 dias, 3 meses. Depois você precisa mudar, você pode estar mudando o chá. Isso se você tomar ele ali com essa... sempre estar tomando todos os dias, né, com essa repetição. Então, você poderia estar aí consumindo no máximo 3 meses, depois você muda a planta. E tem restrições, então, como eu falei antes, chás diuréticos, geralmente eles podem estar ocasionando aí uma baixa de pressão, então tem que cuidar. Então, indivíduos que já existe aí algumas patologias, precisa estar observando, gestantes, lactantes, não é recomendado o uso de chás, né, desses chás aí estimulantes que eu falei. Claro que existem outros, mas gestantes tem que cuidar muito, não pode estar consumindo chás. Só com orientação, e a gente sempre recomenda ali chás de frutas, por exemplo, tá? Então precisa ter, sempre eu falo, orientação de um profissional habilitado. O melhor profissional habilitado para estar falando sobre chás é o profissional que tenha entendimento, uma especialização em fitoterapia, ok? Mesmo sendo chás. Uma outra questão importante que a gente pode frisar aqui, cuidado com esses compostos, tá? 30 ervas, 40 ervas, cuidado com esses compostos. Então, uma coisa é você tomar um chá de um tipo de chá, vou tomar um chá verde, vou tomar um chá de cavalinha, vou tomar um chá de dente de leão, vou tomar um chá de hibisco. Estou falando de uma planta, de uma erva, tá? Diferente de quando eu tenho ali um composto de muitas ervas dentro daquele pacote. Então, cuidado com esse tipo de mistura. Muitas vezes as plantas elas podem ter aí
uma interação, enfim, então tem que ter tipo de cuidado. E é claro que sim, existem chás que são feitos, né, vários compostos aí de chás que são feitos respeitando o sinergismo das ervas, das plantas, por especialistas. Esses chás são válidos sim, são compostos muito bons, mas como eu estou falando, cuidado com aquilo que você não sabe exatamente a procedência e não sabe exatamente o que tem ali dentro. Então são muitas misturas e com promessas também, né? Chá emagrecedor, chá, enfim, seca a barriga. Cuidado com isso, tá? A gente já sabe que o que realmente funciona é um equilíbrio nutricional. Então os chás, eles ajudam? Claro que sim, como eu falei anteriormente, já vão ajudar até na questão aí de hidratação. Não vai substituir a água, tá? A gente precisa sim sempre estar ingerindo água para a questão da hidratação. Mas os chás, eles vêm ajudando aí, sempre contando que o chá a gente coloca ali 50%, conta como água. Mas voltando aqui a essa questão que eu levantei, de que que os chás, eles podem ser coadjuvantes num processo. Eu vou tomar um chá diurético para me ajudar, e num processo que eu estou aí cuidando da minha alimentação, estou fazendo aí uma atividade física, estou cuidando do meu sono, do gerenciamento do estresse, tá? Então, sempre pensando sempre nesse conjunto, nesse equilíbrio. Então, já entrei aí um pouquinho na questão, porque a gente sabe que às vezes esses chás termogênicos, diuréticos, as pessoas buscam na promessa justamente de emagrecimento, de redução de medidas. Então, cuidado com isso. Mas sim, os chás podem trazer diversos benefícios para o organismo, quando bem orientados à sua ingestão, tá? E quando é colocado realmente para aquele indivíduo que precisa no momento certo, da maneira correta, tá? Então, assim, eu adoro plantas, adoro chás, mas sempre tem que ser muito bem analisado cada questão e colocado aí na quantidade correta, por um tempo determinado correto, então sempre um objetivo com aquilo. Mas respondendo aí a questão, então até deixo aí alguns chás que realmente tenha esse papel aí de ser mais diuréticos. Então, lembrando, recapitulando, chá de salsinha, chá de cavalinha, chá verde, chá de dente de leão, chá de hibisco, chá de funcho, o próprio chá de gengibre, tá? Onde que encontra esses chás? Em lojas de produtos naturais, em celeiros, em algumas farmácias também que vendam, que trabalham aí com chás. Então, sempre procure comprar de boa procedência, ok? Espero que eu tenha respondido a pergunta aí para esse nosso telespectador que mandou ela para nós, tá? Muito obrigado e até a próxima. Valeu, Márcia. Muito obrigada aí por essas dicas, né, sobre os chás, principalmente que durante esse período de temperaturas mais baixas, né, aumenta aí a ingestão desse líquido, né, e ter esses cuidados especiais aí. Bom, agora vamos conferir, gente, sobre as novidades da Rede Viale para esse mês de junho. Tem muita festa junina, hein? Confira aí. E olha só, gente, estamos aqui de novo no Viale Cataratas. Vocês viram que foi um sucesso aí o Dia dos Namorados, né? Hotel lotado, a galera aproveitando bastante. Mas agora a gente veio falar para uma coisa que é para esse mês, né? Esse friozinho é tão bom que combina, festa junina. E o Fábio com a equipe dele já preparou aqui o Arraiar no Viale. Mas conta pra gente, porque tem banda, tem diversão. Tem barraca do beijo? Olha, Mauro, vou deixar essa por sua conta. Mas, assim, não pode faltar, tem que ter de tudo, gente. Tem que ter bolo de milho, tem que ter os doces e a barraca do beijo, não pode faltar. É verdade. A gente vai ter várias atrações, assim as barraquinhas montadas, né, naquele estilo todo da festa junina aí, bem temático. A gente vai ter maçã do amor, canjica, enfim. Bolo de milho, quentão. Tudo que tem direito a uma festa junina. E o legal, né, Fábio, que o Viale está vindo nessa linha agora também. O ano passado nós fizemos bastante eventos já temáticos também, então esse não podia faltar, que é tão tradicional, e esse friozinho que está fazendo. Exatamente. E olha o espaço que tem aqui para fazer essa festa junina, né? Exatamente, a nossa ideia, é claro que se o tempo permitir, né, montar aqui nessa área da piscina, então vai ter as barraquinhas aqui ao redor, vai ter um trio de forró cantando,
enfim, vai estar bem especial aí para esse frio. A gente tem o quentão aí para esquentar, né? Então, assim, eu sou suspeito para falar, gosto muito dessa época do ano, né? Então, assim, eu vou estar aqui com certeza e eu acho que quem estiver aqui vai se divertir bastante. E o legal, gente, é que eles já estão com o pacote montado. O pacote é preço para 2 adultos, tá? E 2 crianças free até 11 anos. Porque as crianças têm muito espaço aqui também, tem a parte aqui para as crianças brincarem no centro de eventos, onde eles montam aqui também com a equipe de recreação. E o legal, gente, ó, tá 1.252 para as 2 pessoas adultos, né? E as crianças. E o legal é que tem a feijoada também, que super combina com o fio. E nesse pacote aqui, você tem cortesia de feijoada, é isso, né? Exatamente, Mauro. A gente quis agregar, né, enfim, dar uma vantagem para os nossos clientes, e que é essa experiência da feijoada. A feijoada nossa já é um sucesso, enfim, é deliciosa, né? E a gente queria colocar aí algo a mais nesse pacote. Para agradar nesse frio, e as pessoas já aproveitarem, até para conhecer, que muitas pessoas aqui, nem de Foz do Iguaçu, eles acabam não conhecendo a feijoada ou não sabem. E essa feijoada aqui aos sábados é aberta também. Então, você que é de Foz do Iguaçu, de repente, você que é da região, está passando por Foz do Iguaçu, eu vou deixar até o Insta aqui, o telefone, para você ligar, fazer a sua reserva, ou tá chegando ali no sábado, perto do meio-dia, deu aquela fome, venham pra cá, né? A feijoada do Viale. A gente está aqui de meio-dia até as 15, que é uma feijoada, né, completa. Conta um pouquinho da feijoada aí, então. Nossa, a feijoada, assim, é super completa, né? Tem desde o feijão com todas as carnes, até separado, até o feijão sem nenhuma carne. Baita buffet. Então, vocês estão vendo as imagens aí já? A gente colocou uma feijoada vegetariana, Mauro. Olha que interessante. Para quem não come carne também poder participar. E além disso, tem outras opções, né? De salada, sobremesa. Então, assim, tá super legal. Tá vendo, gente? Então vamos forrosear, vir para Foz do Iguaçu aqui no Viale Cataratas, né? Que tá preparado esse mês. E eu vi que tem as festas juninas, agora eles já estão preparando a julina. Então você pode entrar no site, que aqui já tem as informações também. Depende, se você não conseguir vir num desses finais de semana de junho, julho tá valendo ainda também, né? É só você confirmar lá os valores, tudo, fazer suas reservas e vir aqui, ó, porque tem muita alegria, forró. E vamos ver, a barraca do beijo vai ser surpresa, gente. Vamos esperar e ver se ela vai rolar. Fábio, muito obrigado pelas dicas. Tá bom, espero vocês aqui. Com certeza. E agora a gente vai dar um pulo até o Viale Tower, conversar com o Joel, porque ele também tá com frio por lá. Ele disse que tá preparando sopas, gente. Então vamos dar um pulo até o Viale Tower, no centro de Foz do Iguaçu. E vocês viram aí o Fábio, né, lá do Viale Cataratas, falando aí das novidades. Mas aqui no Viale Tower sempre tem novidades também, né? Com esse pôr do sol maravilhoso da Tríplice Fronteira, né? Argentina, Paraguai, estamos no Brasil. E olha esse sol maravilhoso, laranjado, como vocês já conferiram várias vezes aqui. Mas o Joel tá aqui para contar pra gente sobre esse espaço que agora nos finais de semana, mesmo agora que tá meio fresquinho, é inverno, tem DJs nos finais de semana, né? Exatamente, tudo bem, Mauro? Seja bem-vindo mais uma vez ao Hotel Viale Tower. Exatamente, como você falou, nos finais de semana a gente está trabalhando aí com DJ, né? Fazendo um sunset. Então, para você que quer fazer sua festa de aniversário, confraternização com os amigos aqui, um happy hour, né? No pôr do sol, a gente tem um sunset todos os sábados, né? A partir das 17 horas, porque agora como o sol se põe um pouco mais cedo, devido ao inverno, então a partir das 17 horas está aberto ao público, tá? Só entrar em contato conosco, com o hotel, né? Fazer a sua reserva e venha desfrutar do mais maravilhoso pôr do sol da Tríplice Fronteira. Dá pra ver o rio ali, gente. Dá pra ver a roda gigante, que é um dos novos atrativos aqui de Foz do Iguaçu também, que não tem essa vista, que é maravilhosa. Então eu faço convite, eu vou ser hóspede, ou você que não é hóspede, quer vir aqui, pode entrar em contato, tem aqui o Insta, telefone, fazer sua reserva, vem com os amigos aqui no pôr do sol no final da tarde. Mas como eu falei, agora é inverno, o pôr do sol continua lindo, esse laranjado maravilhoso. Mas o Joel, a gente inovou, trouxe para o restaurante aqui caldos e sopas, é isso, né? Exatamente, Mauro, exatamente. Como vem aí o clima, né, pede, né, o inverno, então a gente agora elaborou aí todas as quintas-feiras a noite de caldos e sopas, correto? Acompanhado também de queijos, pães especiais. Maravilhoso, como vocês estão conferindo aí, né? Exatamente. Tem até bacon, gente, para colocar aí no caldo. Exatamente, com acompanhamento bacon, calabresa, carne seca. Então, assim, é um buffet bem elaborado, certo? E tem vaca atolada também. Exatamente. Sopas maravilhosas. Exatamente, a gente tem um amplo, né, um vasto cardápio. Vai então trocando vai também. trocando. Para ver qual que é, que geralmente são 3 a 4 tipos de sopa nas quintas-feiras.
quinta-feiras, né? Sopas e caldos. Lembrando que começa às 19 horas e vai até às 22. Né? Exatamente, Mauro. Então a gente vai alternando, né, esses cardápios, correto? Nós temos aí, como você falou, 4 sabores, né, variedades de sopas. Por exemplo, ontem foi 4. Na próxima quinta-feira, próxima semana, são 4 diferentes, para não repetir. Para você vir todo mês aí, toda quinta-feira tem novidades, né? E ainda lembrando vocês aí de casa que vocês podem vir, pode se hospedar, você aí da região também. Confira, sempre tem promoções no site também, tem aqui viale.tower, para você ver as novidades, promoções e acompanhar. Sempre estão inovando aqui agora todas as quintas e por apenas R$50, é isso, Exatamente, um preço maravilhoso, R$50, atrativo, tá? A gente também tem uma carta de vinho muito boa, né? Que óbvio, pro inverno, sopas e caldos, combina com um bom vinho. E aqui no Sky, gente, já tem aqueles drinks maravilhosos que vocês estão acostumados, tem espumantes também. Então tá feito o convite para vocês irem a Foz do Iguaçu e aproveitar a rede Viale de hotéis. Tem o Viale Tower, o Viale Cataratas e o Viale Iguaçu. Já obrigado pelas dicas de hoje. Obrigado você, Mauro. Vamos tomar nosso caldinho. Vamos tomar nosso caldinho, com certeza. Sopa do Viale Tower. E olha só, gente, para mais informações é só você acessar o site www.vialeshotéis.com.br ou ligar na central de reservas, né, que é 0800 608 7200. E também, né, tem a rede Viale, tem o Viale Hotéis, tem o Viale Iguaçu, Viale Tower e Viale Cataratas. Como tá aqui em caracteres para você conferir toda essa programação dessas festas juninas. Bom, agora nós vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho voltamos aí para falar sobre constipação intestinal. O intervalo é rapidinho, eu já volto. Olá, eu sou Tiziane Pinheiro, apresentadora do Hoje em Dia, e você está assistindo a RIC TV, a emissora dos paranaenses. RIC TV, Record TV, sempre ao seu lado. Comece a sua manhã comigo, Guilherme Rivaroli. Comece a sua manhã muito bem informado. De segunda a sexta, às 6h30 da manhã, RIC Notícias Dia. Todos os dias ao seu lado. O Cidade Alerta Oeste está diferente. Chegou a hora de Wagner Crash te contar tudo o que acontece na região oeste do estado. Com um olhar afiado que você já conhece. Porque nossas notícias também são denúncia. E a gente sabe que ninguém conhece melhor a região que o Cidade Alerta. Chega mais! Cidade Alerta Oeste, de segunda a sexta às 6 horas. O Balanço Geral tem uma missão com a verdade. Ser porta-voz da notícia, analisando todos os dados com respeito e imparcialidade. O Balanço Geral com você. Venha conhecer o jeito RIC TV de contar notícia. Fique bem informado comigo, Simone Rames. Hoje, às 7h20 da noite. Olá, eu sou Renata Alves, apresentadora do Hoje em Dia. Você está assistindo a RIC TV, a emissora dos paranaenses. RIC TV, Record TV, sempre ao seu lado. Aqui você encontra um jornalismo de opinião, sério e indispensável. O programa que apura, investiga e vai atrás dos fatos. Sempre com responsabilidade e empatia com você. Explicando os acontecimentos com a verdade de forma simples. Venha comigo, Simone Rames, transcender a notícia. De segunda a sexta, às 7h20 da noite. RIC Notícias Noite na RIC TV. Todos os dias ao seu lado. RIC TV, sempre ao seu lado. E agora, gente, vamos conferir dicas de saúde bucal com a doutora Ana Hanna, diretamente da Oral Unique na cidade de Cascavel. Confira aí.
E hoje nossa equipe, gente, está aqui na Oral Unique Implantes, na cidade de Cascavel. Vim aqui saber sobre implantes zigomáticos. As pessoas estão falando tanto sobre isso e a doutora Ana Hanna vai explicar pra gente, porque olha, gente, é uma especialidade prática, rápida e prática também para cirurgia, né, doutora? Exatamente, tudo bom, Mauro? Joia. Então, gente, é um nome complicado, né, mas é um procedimento que a gente faz aqui na clínica, dentro do nosso centro cirúrgico. Antigamente, isso só era feito em âmbito hospitalar. Então, o que é esse implante zigomático? São os implantes que são colocados nessa região aqui da maçã do rosto. E por que eles são colocados nessa região? Para aqueles pacientes que precisariam fazer enxerto para poder fazer a prótese do tipo protocolo, que é aquela prótese fixa, né, com implantes. Então, esses pacientes que não querem passar pelo processo do enxerto, porque é algo mais longo, mais trabalhoso, né, a pessoa demora mais para colocar a prótese. Então, a gente opta por colocar o implante nessa região do zigomático. E assim o paciente consegue ter a prótese definitiva em 72 horas. Tá vendo, gente, que belezinha? E tudo isso é feito aqui dentro mesmo da Oral Unique Implantes, na cidade de Cascavel. Porque aqui tem o laboratório, tem também o raio-x e também o centro cirúrgico, como vocês conferiram essas imagens aí. Então eu faço o convite para você ligar e fazer um orçamento, vir até aqui para você entender de todas as especialidades. Mas ligue agora, o telefone está aqui em caracteres, ó, 4599142772. Tem também o 3306-2772. Mas está aqui, ó, ligue e faça sua avaliação. Doutora, obrigado pela dica. Obrigada a você, Mauro. É isso aí, eu volto pro estúdio. Então ligue agora mesmo, gente, no 453306-2772 e agende sua avaliação aí, né, a doutora Ana Hanna, a equipe dela está te esperando. Olha, 453306-2772. Esse é o contato da Oral Unique em Cascavel. Lembrando, né, que eles ficam ali na Rua Paraná, 1605, bem no centro de Cascavel. Faça uma visita lá à Oral Unique. Bom, olha só, gente, para cerca aí, né, de 30% dos brasileiros evacuam. É uma verdadeira batalha que envolve impressibilidade, né, força, desconforto e paciência. Esse assunto, né, é o nosso assunto dessa tarde aqui com a coloproctologista, né, a doutora Daiane Chilmento. Ela está aqui para tirar nossas dúvidas e de vocês de casa também, porque olha, só quem tem sabe, né, doutora? Tudo bem? Verdade, tudo bom. Boa tarde, um prazer estar aqui de novo com vocês. Porque é um assunto que as pessoas às vezes não falam muito, mas tem muita gente que a gente sabe que sofre com isso, né, doutora? É bem o que você falou. Até quase 1/3 da população vai experimentar um episódio de prisão de ventre, né, ou a constipação ao longo da vida. E quem tem sofre, sabe como é ruim, né? Mas, doutor, então, pode-se dizer então que se trata, né, de um quadro de... O que é um quadro de constipação intestinal? Até para as pessoas que de repente estão em casa e tem não sabem, né? E estão sofrendo lá. Quando acontece, fala com a vizinha e tal, acaba descobrindo o que é, né? Bom, a constipação intestinal ou obstipação, que a gente também fala, ela é considerada quando a gente diminui a frequência da evacuação ou essa evacuação ela não ocorre de uma forma tão natural, tão tranquila. Assim, em termos mais técnicos, menos de 3 evacuações na semana, ou às vezes a gente consegue ter 3 evacuações, mas a gente tem uma evacuação que tem que fazer muita força, que é dolorosa, parece que não conseguiu fazer tudo, aquelas fezes em bolinhas, também caracterizam a constipação. Doutora, e assim, quando é o momento dessa pessoa, então, começar a ter um cuidado redobrado e uma atenção maior para essa constipação intestinal, aquele start que ela tem que ficar atenta ali? Nós costumamos sempre alertar os pacientes mudança repentina do hábito intestinal. Então, eu ia no banheiro a cada 1, 2 dias e, de repente, estou ficando 4, 5 dias sem ir no banheiro. Ou minhas fezes, elas eram pastosas e agora está ficando mais difícil, está saindo em bolinha. E esse é aquele alerta, opa, a gente tem que conversar com o médico. Fora isso, também a qualidade de vida, né? Porque a constipação reduz muito a qualidade de vida. Então, tá me incomodando, eu acho que pode ficar melhor, também é hora de conversar para ver o que pode melhorar. Melhorar, né? E também cuidar com o tipo de alimentação, bebida também, né, Sempre, doutora? é o primeiro ponto que a gente fala. Doutora, e a constipação intestinal é a mesma coisa que prisão de ventre? É a mesma coisa? É a mesma coisa. Na verdade, popularmente a gente fala o intestino preso ou prisão de ventre, né? Mas o termo técnico, o termo médico seria ou constipação ou obstipação intestinal. Doutora, e quais são os fatores e as causas, né, que podem levar a esse caso de constipação intestinal? Bom, Mauro, a gente tem muitas causas, sabe? No geral, a principal é a alimentação.
igual você falou. A gente no dia a dia, na correria, acaba por não tomar tanta água, não comer tantas fibras, então essa é a principal causa, o sedentarismo, uma alimentação com muita proteína animal. Fora isso, às vezes o ato evacuatório mesmo, ficar muito tempo sentado no vaso, que isso é um problema, segurar muito a vontade e outras doenças que podem estar associadas também, né? Doutora, e assim, pode ser algum tipo de alimento, pode dar constipação? Porque, tipo assim, eu tenho uma amiga, gente, que ela não pode comer bacon, que ela tem que correr no banheiro. Isso seria alguma coisa assim ou não? Na verdade, tem algumas pessoas que têm intolerâncias. As intolerâncias costumam dar mais diarreia, desconforto, mas em alguns casos pode dar constipação. Igual a gente falou, a dieta que a gente come certos tipos de alimentos e daí deixa outros de lado, que seriam mais saudáveis, que ajudariam no funcionamento. Fibras, tal. Isso, que é o fundamental, a fibra. E como que é feito esse diagnóstico, doutora, para a pessoa saber mesmo que ela está com constipação intestinal? Como que é feito esse diagnóstico? Bom, inicialmente uma boa conversa, sabe? A gente vai precisar saber bem certinho da vida do paciente, os hábitos, se esses hábitos mudaram, tanto hábitos de alimentação quanto o dia a dia. Medicamentos também. Medicamentos, a gente tem muitos medicamentos que causam constipação. Às vezes eu comecei a tomar um ansiolítico há pouco tempo e eu percebi essa mudança de intestino. Então, basicamente, uma conversa bem conversada e daí alguns exames podem nos auxiliar para o diagnóstico da causa da constipação. Às vezes, exames de sangue, a colonoscopia para afastar causas que a gente não gostaria tanto, né? Por exemplo, tumores. E a manometria também é um exame muito importante para a gente, para avaliar a musculatura do ânus. E assim, doutora, o que seria a constipação funcional? Que ela tem diferenças aí também, Tem, né? A gente tem essa classificação funcional e a orgânica, né? A funcional é a constipação geralmente pelo erro alimentar. A gente não tem uma causa secundária, mas a gente tem uma pessoa que não come tanta fibra, que esquece de tomar água e acaba ficando com esse intestino mais lento. E já a orgânica, como que ela seria? Aí a orgânica é como se fosse uma constipação secundária. Ela acontece por causa de alguma alteração, seja ela do intestino mesmo, como eu disse, as alterações da musculatura, é muito comum a gente ter, por exemplo, a musculatura ela não trabalha de forma adequada, ou a gente não tem uma pressão adequada, e isso é uma das causas muito frequentes de constipação. Como você falou, medicamentos, alguns tumores, alterações metabólicas, endócrinas, neurológicas, que podem cursar com a constipação. Doutora, a senhora falou da importância da fibra, né? Que tem que ter bastante fibras na nossa dieta. Sim. Então, isso é até para as pessoas em casa entenderem também, isso aí seria que é através de verduras, o que seriam essas fibras? Então, fibra, a gente precisa de mais ou menos 25 gramas por dia para o nosso intestino funcionar bem. A gente encontra em verduras, em frutas, todas as frutas a gente acaba tendo fibra, cereais, legumes, vegetais, então seriam esses alimentos mais saudáveis e que vão nos proporcionar uma quantidade adequada de fibra. Eu costumo falar para os pacientes aí 4 porções diárias de fibra, não importa. Quero comer 4 frutas ou vou comer 2 frutas, 2 verduras, enfim, 4 porções a gente já tem um aporte bom de fibra. Já para o dia ali resolve, mas é importante ter bastante. Isso, frequência, né? Doutora, mas qual que é o grupo mais comum a sofrer com constipação intestinal? Mulheres. Tá? E mulheres, principalmente, às vezes, alterações hormonais na gestação, pessoas mais idosas também, ou que têm algumas doenças associadas que ajudam a diminuir a mobilidade. Então, sem sombra de dúvida, seriam mulheres e idosos. Doutora, e o frio? Agora, essa época aqui, ela tem alguma ligação? Ela aumenta? Ou é mais tranquilo? Como lidar com isso? Geralmente, pode perceber que no frio o nosso intestino fica um pouquinho mais lento, né? E isso é verdade. O que acontece? Não é o frio em si que vai diminuir a motilidade intestinal, mas a gente pode perceber que no frio a gente toma menos água, querendo ou não, a gente não sente tanta sede, né? Os alimentos que a gente come, eles não são tão ricos
ricos em fibras. Os alimentos que têm fibras, que a gente comentou, geralmente eles são mais frios, né? A gente não come cozido. Então, a gente diminui um pouco essas fibras e também a gente deixa um pouquinho de fazer exercício, né? Então, tudo isso junto favorece o intestino ficar mais lento. Então, é importante ficar atento a isso. E mesmo no inverno, a gente fala que tem que tomar bastante água, né? Fibras também. Doutora, e foi diagnosticado constipação intestinal, né? Como que é feito esse tratamento? Depende do caso? Como que ele é realizado? Depende muito, igual a gente comentou, tem várias causas, né? Então, depende da causa da constipação. Primeiro de tudo, e eu acho que fica para lembrar essa dica, é água, fibra e exercício, né? Então, esse é o primeiro ponto do tratamento, a gente sempre vai bater nessa tecla. Depois, a gente vai focar na causa e daí, às vezes, a gente precisa fazer fisioterapia, muitas vezes, fisioterapia pélvica. E algumas vezes, a gente vai precisar de um uso de laxante, alguma ajuda, ou mudança de algum medicamento também, aí vai depender da causa. Por isso que é importante você procurar ajuda, entender, tentar descobrir qual que é o tipo que você tem ali também para fazer o tratamento. E com essas dicas que a doutora deu também é muito importante, até para você cuidar. E assim, doutora, eu falo que a gente é um reloginho. Tem como a gente perceber que algo não está certo ali também, né? Claro, a gente vê, eu vou no banheiro todo dia, e aí de repente já faz mais ou menos um mês que está um pouquinho mais lento, está um pouquinho mais difícil. Opa, não é o meu normal, né? Tenho que dar uma olhada. E vocês ficarem atentos também, né, nesses quadros, porque às vezes as pessoas sofrem mais. E a constipação, doutora, assim, tipo assim, ela é mais direta ou as pessoas só têm às vezes, ou quem tem sempre? Tem dos dois. Tem gente que fala casos. assim, desde criança o meu intestino é mais lento, geralmente mulheres falam isso, né? Tem um metabolismo mais lento, um intestino mais lento, e daí a gente tem que ficar de olho uma vida inteira acompanhando e cuidando. E tem casos mais pontuais, por exemplo, eu fui fazer uma viagem, mudei minha rotina, então meu intestino ficou mais preso, isso. Ou comecei a tomar um medicamento em específico e meu intestino prendeu, a gente muda essa medicação e tende a se normalizar. E esse pós-Covid, a senhora percebeu alguma diferença, doutora? Assim, as pessoas têm reclamado mais no consultório, até as pessoas que passaram o Covid, de repente teve uma mudança, era tudo certinho, de repente desandou. Ou tem casos também que desandava antes e ficou bom agora. O que a gente percebe mais com o Covid, realmente ele faz essas alterações gastrointestinais, né, também, mas principalmente diarreia. Daí a gente percebe mais diarreia pós-Covid, o paciente que tem aí alguns períodos de diarreia. Isso acontece. Então tem que ficar atento a esses aí também, né? E tem alguma maneira, doutora, de prevenir esses quadros de constipação intestinal, que a pessoa que já sabe que tem um cuidado especial, tem como prevenir? Tem. Então, lembrar sempre da porções de fibra aí no dia, pelo menos 2 litros de água, é muito importante, e fazer um exercício. Fora isso, não segurar a vontade de ir no banheiro. Com a nossa vida corrida, a gente fica muito deixando para depois, e quando chegar em casa, né? E acontecem aquelas que a gente não consegue contrair direito ou ter a força necessária. Então, não segurar a vontade de evacuar. E uma coisa que acontece muito também hoje em dia, não ficar muito tempo sentado no vaso após evacuar ou para evacuar. Vai lá, lá senta. No celular. Justamente. As pessoas trocaram a revista pelo celular, né? E agora ficam lá muito tempo. Então, fez o que precisava ser feito e já levanta. Mas esse tempo, então, que de repente as pessoas ficam no banheiro com o celular, mexendo lá, isso aí pode prejudicar ou aumentar mais a constipação, doutora? O que acontece nesses casos? Pode favorecer, aparecer a constipação, e nos pacientes que já são constipados, pode piorar e também trazer alguns sintomas associados, por exemplo, aparecimento de hemorroida, coisas do tipo. Por ficar mais tempo sentado, forçando também. Isso, faz mais pressão, né? Então... Olha que dica interessante, gente. É importante vocês ficarem atentos a isso aí também, né? Quando vai no banheiro, é para ir no banheiro, né, doutora? E só. Ou é o número 1 ou é o número 2, fez, já volta para a vida normal. No celular, vai para o sofá, vai para a cama, não no vaso, né? É para não acostumar mal, mas tem que ter esses cuidados aí também. Mas, vocês aí de casa que de repente querem saber mais também sobre constipação ou
ou perguntas relacionadas aí, né, a coloproctia, pode mandar pergunta para a gente também, para a gente chamar a doutora Daiane aqui para tirar nossas dúvidas, porque são assuntos assim que às vezes tem um tabu ainda, as pessoas quase não falam sobre isso, né? E é tão normal e às vezes com cuidado ali você consegue melhorar, né, doutora? Assim, em muitos casos, na verdade, não são patologias graves, né? Mas que tiram muito a nossa qualidade de vida, que a gente consegue melhorar e trazer muita qualidade de vida para o paciente. Então, realmente é isso. O que eu costumo falar, o normal é a gente nem lembrar que tem bumbum. Se a gente percebeu, tem alguma coisa incomodando e tal, não tá certo, tem que dar uma olhada. É isso aí. E você mesmo de casa percebe quando muda a sua rotina, às vezes... O normal que você falou é para ir ao banheiro? Não, você comentou que não é o normal as 3 vezes. O normal, doutora? De 3 vezes no dia até a cada 3 dias. Porque assim, não é todo mundo do mesmo jeito, o intestino funciona... sagrado, né, desse jeito. Então, assim, às vezes vou viajar, muda um pouquinho, tô nervoso com uma apresentação, muda um pouquinho, mas no geral, até 3 vezes por dia ou até a cada 3 dias, desde que não seja incômodo a evacuação. Tá vendo, gente? Então, vocês ficam atentos a esses sintomas aí. Mudou, vai no seu médico, procura especialista para você entender. Como a gente falou, é um incômodo? Você sofrer com isso, mas tem tratamento. É só você procurar ajuda que você vai saber como tratar e todos os cuidados, né, doutora? Isso tem solução, mesmo. é só se cuidar. Tem solução. Gratidão, muito obrigada pelas dicas de hoje. Bom retorno para o consultório. Manda um abraço para toda a equipe lá. Pode deixar. Boa tarde para vocês. E eu espero que vocês de casa tenham gostado aí das nossas dicas de hoje, né? Mas como eu falei, se vocês quiserem saber mais, é só mandar suas perguntas pra gente, suas sugestões também ligadas ao intestino, né? Então, você fica à vontade. Bom, e agora a gente vai pro intervalo rapidinho. Daqui a pouquinho voltamos aí para falar sobre os cuidados com as crianças após o Covid. O intervalo é rapidinho, eu já volto. Olá, eu sou Ticiane Pinheiro, apresentadora do Hoje em Dia, e você está assistindo a RIC TV, a emissora dos paranaenses. RIC TV, Record TV, sempre ao seu lado. Comece a sua manhã comigo, Guilherme Rivaroli. Comece a sua manhã muito bem informado. De segunda a sexta, às 6:30 da manhã, RIC Notícias Dia. Todos os dias ao seu lado. O Cidade Alerta Oeste está diferente. Chegou a hora de Wagner Crash te contar tudo o que acontece na região oeste do estado. Com um olhar afiado que você já conhece. Porque nossas notícias também são denúncia. E a gente sabe que ninguém conhece melhor a região que o Cidade Alerta. Chega mais! Cidade Alerta Oeste, de segunda a sexta às 6 horas. O Balanço Geral tem uma missão com a verdade. Ser porta-voz da notícia, analisando todos os lados com respeito e imparcialidade. O Balanço Geral com você. Venha conhecer o jeito RIC TV de contar notícia. Fique bem informado comigo, Simone Rames. Hoje, às 7h20 da noite. Olá, eu sou Renata Alves, apresentadora do Hoje em Dia. Você está assistindo a RIC TV, a emissora dos paranaenses. RIC TV, Record TV, sempre ao seu lado. Aqui você encontra um jornalismo de opinião, sério e indispensável. O programa que apura, investiga e vai atrás dos fatos. Sempre com responsabilidade e empatia com você. Explicando os acontecimentos com a verdade de forma simples. Venha comigo, Simone Rames, transcender a notícia. De segunda a sexta, às 7h20 da noite. RIC Notícias Noite na RIC TV. Todos os dias ao seu lado. RIC TV, sempre ao seu lado.
olha só, gente, tem novidades nas Óticas Popular, é isso mesmo, uma super promoção em comemoração ao mês dos namorados. Na compra do par de lentes, você terá opções de armações a partir de R$ 49,90. Isso mesmo, apenas R$ 49,90. Lembrando que o parcelamento pode ser feito em até 10 vezes. Nas Óticas Popular você encontra assistência técnica e o que existe de mais atual em lentes, armações e óculos de sol. Referência no mercado óptico. Então, facilidade também nas negociações, né? Conheça as Óticas Popular, em Toledo, na esquina do Banco do Brasil. Lembrando que tem 3 lojas em Foz do Iguaçu também. É só você acessar as redes sociais que está aqui em caracteres, né? Para você saber as novidades aí também, mas passe numa das lojas tomar um cafezinho e aproveitar essas novidades e as promoções também, tá bom? E olha só, gente, com o retorno às aulas presenciais, as crianças voltaram a ter aquele contato com os demais colegas, né? E com isso aumentou a possibilidade do contágio da Covid-19. Mas vamos entender sobre os cuidados, né, que ainda é necessário ter. Confira aí. E hoje o nosso assunto, gente, é aqui com o Dr. David, né? Ele que é pediatra, eu vim aqui falar um pouquinho com ele para ele falar pra gente sobre o pós-Covid, né? Essas crianças aí que 2 anos estiveram com máscara, agora começando a tirar máscara. Como é isso, né? Volta às aulas presenciais, tira a máscara, coloca a máscara. Dr. David, eu queria que você explicasse pra gente como tá sendo esse retorno para as crianças, porque tem crianças aí que não conhecem o sorriso dos pais, dos tios, porque foram 2 anos de pandemia, né? Tudo bem aí? Exatamente. Primeiramente, obrigado, né, pela oportunidade, né, pelo espaço para poder falar desse tema que eu acho que é extremamente importante. Realmente, no começo da pandemia, né, há 2 anos atrás, foram para as ruas os adultos, né, quem realmente precisava trabalhar, quem não podia fazer o isolamento, quem não podia ficar em casa. Então a gente via aí os adultos, né, se contaminando, né, os idosos, né, a quem precisava trabalhar, e as crianças realmente com, né, as aulas aí sendo paralisadas, a gente não via as crianças sendo contaminadas. Então realmente eu, dentro da área da pediatria, os pediatras não tiveram problemas, né, a gente não teve problema. Porém, agora, com o retorno às atividades, né, com a liberação, né, com as barreiras de proteção aí sendo flexibilizadas, né, a gente está vendo um número maior de crianças sendo contaminadas. Então, assim, o que é a minha rotina de consultório, de pronto-socorro, de hospital, né? Eu nunca tive um ano com tantos casos positivos para a Covid como eu estou tendo agora na pediatria. Está tendo muito caso. Graças a Deus a gente sabe que as crianças não estão evoluindo com gravidade. Uma pequena porcentagem dessas crianças, né, evolui com gravidade ou quando tem uma comorbidade. O problema é que nós não sabemos, é um vírus muito novo, né? Se a gente for pensar bem, no começo da pandemia, era um vírus que pegava mais pessoas idosas, ou depois eram pessoas com comorbidade, depois a gente começou a ver amigos, colegas jovens, adultos também morrendo, né? E agora tem essa cepa nova que saiu que está pegando muitas crianças. Primeiro porque elas estão mais expostas, né? E também porque ele tem predileção por crianças também, né? É um vírus que tem predileção por pessoas, por seres humanos. Então o que está acontecendo? A gente não sabe quando vai sair uma cepa que pode ter uma predileção por crianças, exatamente dito assim. E isso é preocupante. Então, o que a gente reforça, os pediatras, os médicos, né? Sobre a vacinação. Quanto mais rápido a gente tirar o vírus de circulação, menos mutação esse vírus vai sofrer e menos cepas vão aparecer. As cepas só aparecem quando o vírus está circulando. Porque ele sofre mutação quando ele entra no organismo e ele muda. Ele muda e já é um outro vírus. Aí aparece outra cepa. Então, por isso a importância de começar a vacinar. E tem pessoas que têm muita questão com a vacinação, mas as respostas com relação à vacinação estão aí, né? Hoje em dia a gente está voltando à normalidade, as UTIs já não estão tão cheias, ou seja, as pessoas estão voltando à normalidade devido à vacinação. Então a gente não pode esperar amanhã ou depois sair uma notícia, olha, essa é uma cepa X que tem predileção por bebês, por crianças, e começar aí, Deus livre e guarde, comprometer gravemente as nossas crianças, a gente começar a perder crianças como a gente perdeu adulto. Todo mundo que está nos assistindo perdeu alguém, algum parente, algum amigo, algum colega. Não tem ninguém que não perdeu uma pessoa com essa pandemia. Todo mundo sofreu com essa pandemia, né? Então a gente não pode. Então a vacina está aí para isso. Lembrando, muitas pessoas colocam assim: mas a fulano tomou tantas vacinas, tantas doses e contrai a doença, né? Pessoal, a vacina, ela não te impede de contrair a doença. A vacina te impede de contrair, né, a forma grave da doença. Isso, como pediatra, eu afirmo porque a função do pediatra é falar sobre vacinas. Eu recebo crianças com formas leves de doenças que eles já foram vacinados. Só que essas doenças, se essa criança não tiver anticorpos, né, não tiver preparada, poderia agravar. Então, a forma leve dessa doença a gente
gente pode contrair. O que a gente quer evitar é que as UTIs estejam cheias, que essa criança fique na fila esperando o respirador, que essa criança vá evoluindo para o tubo. E a gente está num momento muito atípico. Por quê? No começo da pandemia, o que a gente fez? A gente se trancou, a gente se isolou. Só que quando a gente se isolou, a gente não isolou só, né, o coronavírus, a gente isolou todos os outros vírus. Nunca eu tive uma época onde eu tive tantas viroses circulando ao mesmo tempo. Eu falo que as doenças na pediatria, elas são sazonais. O que é isso? Começa a época de dengue, só dengue. Começa a época de diarreia e vômito, só diarreia e vômito. A gente briga assim, nossa, chegou um caso de diarreia e vômito, vai vir um monte a noite toda no plantão. Agora não. Eu fui no hospital, cheguei lá, era mão, pé, boca, diarreia e vômito, covid, bronquiolite, pneumonia. Ou seja, a gente soltou, né, a gente flexibilizou, abriu a porteira para todo mundo, abriu a porteira também para os vírus. Então, então é um momento de cuidado. Imagina esse organismo contraindo aí síndrome mão, pé, boca, covid, isso é muito, a gente está muito mais exposto. As nossas crianças estão muito mais expostas. E lembrando que as crianças não têm um sistema imunológico 100% ainda, né? Ali na sua primeira infância. Então a gente tem que ter um cuidado maior. Mas seria legal, então, de repente, os pais deixarem essas crianças ainda mais um tempo com máscara, doutor, até por causa de imunidade e tal, ou não, deixar sem máscara para poder receber esses anticorpos e esses cuidados especiais? A gente precisa retomar as atividades escolares antes que os pais pensem em tirar. Nossa, depois que o doutor falou que eu não vou tirar meu filho da escola. Não. As crianças precisam voltar à sua rotina, a criança precisa socializar. A criança precisa sair, socializar, né, conversar, estudar, interagir com os coleguinhas, ou com medidas de segurança. O uso de máscara, álcool em gel, lavado das mãos. As medidas, né, de higiene devem continuar, não pode parar. Não tem mas é isso aí, os papais ficarem atentos também. A gente sabe que agora chegou o inverno aí também, para saber diferenciar a gripe do Covid, um resfriado. Mesmo assim, tá com resfriado, não é Covid, use máscara até para não passar para outro coleguinha ali na sala de aula, né, doutor? Tem essas maneiras de evitar também, né? Com certeza, e é aí que entra o grande problema, né? Hoje em dia, o que acontece? Com o frio que a gente está passando agora, né? A gente entrou agora na temporada de frio, inverno, e é isso mesmo. Agora as crianças vão ter resfriados, gripes, nem tudo é Covid. Porém, estando dentro de um período pandêmico, vai ter que ser testado. Né? E por isso que, né, as taxas, né, a epidemiologia mostra aí pra gente, os gráficos mostram que o aumento, né, do Covid foi muito maior nas crianças, porque agora está todo mundo sendo testado, porque está todo mundo gripando. E realmente uma grande, né, porcentagem é Covid. É isso aí, mas vamos dar uma dica então para os pais de repente fazerem um chazinho aí para as crianças que de repente com um pouco de resfriado até vir no consultório? Gente, não tem receita de vovó, hein? Cuidado com isso aí, que eu sempre brinco assim, ó, muitas vezes, claro, né, pode tomar um chazinho da vovó, né, pode usar o melzinho ali que todo mundo gosta, um chazinho outro, tá tudo bem. O que a gente não pode deixar é de consultar o profissional, esperar muito em casa, deixar de ser orientado adequadamente e que esses sintomas aí venham agravar, levando aí a piora do quadro e até dificultar o tratamento. Tá vendo, gente? Então vou marcar as consultas. Se vocês em casa têm dúvida, querem saber um pouquinho mais também sobre a pediatria e seus cuidados, pode mandar sugestões pra gente que a gente vem visitar novamente o Dr. David aqui para passar. E outra dica muito importante também, não ficar levando as crianças ao pronto atendimento desnecessariamente, né? Se você tem acesso ao seu pediatra, converse com o seu pediatra, né, via telefone ou vá ao consultório, porque às vezes é um narizinho escorrendo, é algo que dá para ser conduzido pelo pediatra mesmo em ambulatório. Lembrar que agora as unidades de saúde, as unidades de pronto atendimento estão sobrecarregadas de serviço, tá muita criança, às vezes você vai lá por causa do narizinho escorrendo e sai de lá com a pneumonia, uma coisa muito pior, uma outra doença, com um vírus que pode agravar e levar a um quadro muito pior. É isso, então, vamos se cuidar então, né? E voltar à vida aí ativa com todos os cuidados. Tenho certeza que a gente está caminhando para isso. Gratidão, doutor. Obrigado. Bom, espero que vocês tenham gostado das dicas de hoje. Com essas dicas, eu volto aí para o estúdio. Valeu, Dr. David, muito obrigada aí, né, por passar essas dicas pra gente, né, com certeza aí tirou várias dúvidas aí dos pais, né, aproveitar e mandar um abração ao pessoal lá de Foz do Iguaçu também, que tá sempre ligadinhos com a gente aqui no Ver Mais, obrigado pelo carinho. Bom, mas antes de ir embora, né, eu tenho que agradecer o pessoal da Anabel, que tá me vestindo aqui agora e fazer um convite para você fazer uma visita à Anabel, que fica ali na Rua Barão do Rio Branco, 1325, bem no centro de Toledo. Tem também a Anabel Homem, que fica no Shopping Panambi. É só você acessar as redes sociais que tá aqui em caracteres, né, para ficar por dentro da moda e bem vestido. Então passe numa das lojas da Anabel. Bom, com essa dica, vou agradecendo aí o carinho de vocês nessa tarde, obrigado pela audiência e lembrando, né, que amanhã eu tô de volta. Amanhã eu tô de volta coladinho do Balanço Geral pro nosso Ver Mais. Então, bom final de tarde para vocês, fiquem com Deus e até amanhã. Tchau, tchau.